Na Assembleia, ministro ressalta a importância da rota bioceânica para o turismo de Mato Grosso do Sul. Novo projeto sobre taxas cartorárias deve chegar à casa em outubro. Lançada a campanha contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. O Assembleia Notícias está no ar. Um projeto de lei quer restringir os direitos de ex-governadores em relação aos serviços de segurança pessoal. Todo ex-governador que tenha exercido por 3 anos a chefia do Poder Executivo Estadual, terminado seu mandato, tem direito a utilizar os serviços de segurança. Para diminuir as despesas com esse benefício, o deputado Evander Vendramini, do PP, apresentou um projeto de lei que propôs algumas mudanças. Hoje são 4 policiais, né, e não especifica a lei se é oficiais ou não, né? E normalmente acaba sendo oficiais. E nós estamos colocando para que sejam 3, um oficial e 2 praças. Isso visa, no momento que o país busca por economia, né, uma probidade firme nessa questão de economizar recursos, né, para investir em outras áreas, de fazer esse ajuste. E também determina um período, né, de 4 anos. E se durante esse período o ex-governador foi eleito por algum cargo eletivo, ele perde esse benefício. Mas, acima de tudo, visa fazer economia para o Estado para que possa investir em outras áreas e também, durante esse período, manter a segurança dos ex-governadores como é hoje, mas reduzindo o número de policiais e colocando um oficial apenas e 2 praças. E não poder ser como é hoje, talvez 4 oficiais, isso onera demais os recursos do Estado. Outra proposta no mesmo sentido quer coibir o desvio de bens materiais adquiridos pelo governo. A proposição do deputado Capitão Contar, do PSL, quer identificar todo o material como de uso exclusivo do Executivo. O desvio de produtos comprados, de mercadorias, acontece em todo o nosso país. São vendidos por terceiros e não é essa a finalidade dessa despesa da nossa administração. Então, para tanto, eu me reuni com a minha equipe jurídica, consultamos as leis vigentes e vimos que, com o simples instrumento de inserir dispositivos na Lei 1070, aqui do nosso Estado, a gente vai obrigar o fornecedor desses produtos, que são comprados para o uso da administração pública, para que esses produtos contenham um adesivo seguro, que não pode ser destruído. Aliás, ele é uma forma destrutível, né, para que a pessoa não consiga retirá-lo na totalidade, para que esse produto seja identificado, venda proibida, uso exclusivo do Estado de Mato Grosso do Sul. O deputado João Henrique, do PR, quer proibir que planos de saúde imponham um limite no número de serviços prestados. A ideia é evitar com que usuários tenham de recorrer à justiça para realizar procedimentos solicitados por médicos, mas que superaram a cota dos planos. Se você faz um estudo aprofundado e aprimorado, nos superiores tribunais é considerado essa conduta abusiva dessa limitação. Por quê, Tiago? Porque a única pessoa que pode dizer a quantidade de tratamentos, intervenções, terapias que o paciente com autismo, pessoas com síndrome de Down, com outras deficiências devem fazer é o seu médico, é o profissional regularmente habilitado na saúde. Então, isso é considerado uma conduta abusiva. Dali, você puxa o entendimento de que Mato Grosso do Sul, a Assembleia tem competência para suplementar a competência do Código de Defesa do Consumidor. Então, nós estamos reconhecendo, basicamente, dando um recado importante e forte para as operadoras, que Mato Grosso do Sul vai especificar que essa conduta é abusiva de início, para que não haja necessidade de chegar até Brasília, para que não necessite a família sofrer até ter um provimento judicial. Só uma criança que tem o tratamento recusado, 2, 3, 4 anos, até ganhar aquela ação, sabe o tamanho do prejuízo, da falta de intervenção, da falta do tratamento. Projeto de decreto legislativo de autoria do deputado Zé Teixeira, do DEM, cria em Mato Grosso do Sul a Nota Fiscal MS.
A ideia é semelhante à nota fiscal paulista, em que os consumidores registram seu CPF nos documentos e parte do valor arrecadado em ICMS é devolvido para o contribuinte, um incentivo para a emissão de notas. As pessoas que exigem a nota fiscal, ele vai ter um crédito, vai ter uma inscrição, ele vai ser sorteado. Então tem um prêmio maior, tem um prêmio menor e tem milhares de prêmios de menor valor, mas que incentiva a pessoa que consome nos mercados periféricos de todas as cidades, pequenas mercadorias, que pega a nota de toda a mercadoria comprada e consumida no estado do Mato Grosso do Sul. O projeto de decreto legislativo permite que o governo do estado separe até 30% de todo o ICMS arrecadado para ser convertido em créditos para o consumidor. Pode parecer muito, mas se o cidadão de fato começar a cobrar a emissão da nota fiscal, a arrecadação aumenta, o que abre espaço para uma ação nesse sentido. Nós temos um levantamento de alguns estados que conseguem incrementar até 12% na arrecadação do estado. E como o estado passa por uma dificuldade financeira muito grande, mas quem regulamenta isso não é de alçada do parlamentar, e sim do governador. Os outros governadores passados não tiveram interesse em fazer esse programa no estado. E hoje o governador Reinaldo Azambuja está interessado em implementar a nota MS Forte. Cidadania é você comprar e pegar a nota fiscal. A fala do deputado foi materializada numa indicação ao Judiciário, que é responsável pelos cartórios, e ao governo do estado, que é agente atuante na reforma agrária e em programas habitacionais. Segundo o deputado Gerson Claro, do PP, uma iniciativa nesse sentido permitiria que mesmo as famílias de baixa renda possam ter seus imóveis regularizados, situação pouco frequente no estado. A gente conhece a realidade do Mato Grosso do Sul todo de assentamento. Foi editada a medida provisória que virou a lei 13.465 de 2017, que pretendeu essa regularização no Brasil todo. O fato e a realidade é que não caminhou essa regularização, porque de fato começa-se a fazer a documentação, georreferenciamento, emite-se o título e as pessoas não têm condições financeiras. Em alguns casos, por exemplo, assentamentos que são programas de financiamento, as pessoas não têm condições de pagar os impostos, ou ITCD, ou ITBI, e não têm condições. Quando existem contratos que têm força de escritura, aí a pessoa pega aquele contrato e só faz o registro dele no cartório imobiliário. Em alguns casos, você precisa, além do registro, você precisa antes fazer a escritura, pegar o título, fazer a escritura, depois fazer o registro, o que torna muito oneroso, e essas pessoas, na grande maioria, já está provado, porque alguns recebem o título, mas não vai ao cartório terminar de regularizar e ter o título definitivo da terra. Então, isso é a realidade nos assentamentos rurais. Por outro lado, os famosos contratos de gaveta, que geram dores de cabeça, deixariam de existir, já que, com os imóveis regularizados, a transferência deles no cartório seria possível sem qualquer problema. Se efetivamente a primeira escritura, quando precisa de escritura, e o primeiro registro for de fato gratuita, as pessoas não vão começar a fazer contrato eterno de gaveta. Nos programas habitacionais, você pode procurar que você vai encontrar contratos de gavetas de mais de 30 anos, inclusive com jurisprudência, com várias discussões judiciais. Quando a pessoa morre, o inventário é problemático, não sabe no meio de quem está. Então, nós vamos dar segurança jurídica, dar dignidade para a pessoa de fato. É uma questão de dignidade, a moradia, para a pessoa de fato ter o documento da sua casa. Se a gente conseguir dar gratuidade e fazer com que as pessoas documentem, nós vamos gerar muito mais renda para os municípios e para o próprio estado, que depois da pessoa fazer o primeiro, qualquer negócio, ele vai efetivamente ser documentado. Até porque depois que você registrar, se você fizer um contrato de gaveta, você corre o risco da pessoa que tem o registro do nome dela ir lá dar em garantia o imóvel, vender para outra pessoa. Então, depois de registrar, você, para ter segurança jurídica, cada negócio, compra e venda, doação, inventário, ele vai ser documentado no cartório, e nós estamos falando aí de aproximadamente 60 mil famílias no Mato Grosso do Sul. Entre as novas propostas apresentadas na semana, também está o que obriga bares, restaurantes e casas noturnas a adotarem medidas de auxílio à mulher em situação de risco.
O projeto de lei do deputado Cabo Almi, do PT, tem como objetivo coibir a violência contra a mulher. Os estabelecimentos comerciais serão obrigados a fixar cartazes com o número do Disque Denúncia, além de treinar os seus funcionários para ajudar o público feminino que se sentir em situação de risco. Hoje, dado os números, que são alarmantes e que só aumentam, é importante que a legislação ela possa ser cada vez mais aperfeiçoada. E nesse sentido nós estamos apresentando esse projeto de lei. O importante é que se evite essa violência com um dano maior, uma agressão com um dano maior. Quer dizer, uma vez uma equipe, por exemplo, hoje você vai ter um evento, você já tem brigadistas, você tem seguranças. Então que essas pessoas possam estar atuando também, contribuindo para que essa violência à mulher possa não ocorrer ou se ocorrer com um dano menor. Outro projeto apresentado quer inserir mais 2 grupos no atendimento prioritário. São pessoas que estão muitas vezes numa situação de dor, de sofrimento e estando ali numa fila e tendo que esperar para a prestação de um serviço, às vezes por meia hora, 40 minutos, para essa pessoa é extremamente desgastante. Então, como já existe uma lei estabelecendo prioridades, para determinadas pessoas, nós estamos incluindo, dentre essas prioridades, também as pessoas com fibromialgia e também com transtorno do espectro autista, para que tenham atendimento prioritário nos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço do nosso estado. O deputado debateu na tribuna as diferenças contratuais que levaram o vizinho Mato Grosso a ter uma alteração na tarifa de energia menor que IMS. A tarifa de energia é dividida em 3 partes. A primeira refere-se à compra e transmissão de energia pela distribuidora e os encargos setoriais. A segunda refere-se à distribuição e a terceira aos impostos como PIS e COFINS. Segundo o parlamentar, aberrações contratuais e a escolha pelo índice GPM ao invés do IPCA na atualização da distribuição contribuíram para o aumento médio de 12,48% em 2019. Nós temos que analisar se do ponto de vista do consumidor não poderia se adotar o critério mais favorável. Por exemplo, se fosse adotado o IPCA como fator de correção em 2018, nós teríamos reajuste negativo na parcela B, que é a parcela relacionada a energias. Então, são aspectos, considerações importantes que nós estamos estudando, porque é um assunto eminentemente técnico e nós não podemos ficar apenas no discurso do protesto ou da manifestação sem informações detalhadas que leve, por exemplo, como nós estamos afirmando aqui, que existem aspectos que poderiam melhorar as condições dos consumidores se a ANEEL tivesse e os legisladores federais um acompanhamento mais próximo dessa questão. O papel do Legislativo Estadual, segundo o deputado Barbosinha, do DEM, é de estudar detalhadamente os contratos, que são bastante técnicos e, com isso, cobrar a Agência Nacional de Energia Elétrica e subsidiar a bancada federal em Brasília, já que mudanças no setor são competência da União. O legislador estadual não pode legislar sobre energia. Energia é competência federal. Agora, nós podemos fazer incursões junto à ANEEL. E aí é muito importante a participação do Senado, dos deputados federais, do próprio governo do estado, para que participemos e criemos legislação que beneficie o consumidor e não puna o consumidor, como ocorre no momento. A Assembleia Legislativa discutiu com sociedade e especialistas formas de evitar o afastamento de professores que não conseguem lidar com problemas emocionais de seus alunos. A audiência pública sobre a presença de psicólogos e assistentes sociais nas escolas de Mato Grosso do Sul foi proposta pelo deputado Marçal Filho, do PSDB. Os recentes casos de violência e a sobrecarga de trabalho estão entre as principais justificativas do evento. A grande preocupação é de que casos de bullying tenham relação com o afastamento de professores de sala de aula. Segundo dados da rede municipal, somente em Campo Grande, de 4.450 profissionais concursados, pelo menos 492 estão em reabilitação e 85 pediram afastamento somente neste ano de 2019. O motivo? Eles não estariam dando conta de mediar os conflitos entre os estudantes.
a escola acaba sendo o desaguadouro de toda a questão familiar ou social do estudante. Então, o que nós queremos é que o governo do Estado se sensibilize com isso e possa ampliar ainda mais o número de psicólogos e assistentes sociais presente na educação. Conforme relatado, até as estratégias de qualificação tiveram que ser alteradas para que os professores conseguissem contornar problemas do dia a dia sem comprometer a qualidade do ensino. Hoje nós temos dentro das formações atividades ou formações ligadas à saúde do trabalhador, porque nós temos uma preocupação envolvendo isso daí, desde a voz do profissional até a questão da saúde mental. Durante a audiência pública, tanto psicólogos como assistentes sociais defenderam que as categorias podem contribuir e muito com o resgate da qualidade de vida e da saúde mental no ambiente escolar. Contribuindo com estratégias nos processos de aprendizagem, trabalhando no processo de orientação da equipe da escola, principalmente na formação do professor, fazendo a orientação dos pais, ou das famílias, né, de modo geral, participando, inclusive, da gestão escolar, que é muito importante, trabalhando também para promoção, produção de políticas educacionais, que ele seja protagonista, assim como a equipe da escola. O objetivo da fala, né, de hoje na audiência é justamente mobilizar o Estado e sensibilizar as pessoas sobre a importância desses profissionais na educação, compondo as equipes multiprofissionais, no sentido de contribuir para que a educação e as escolas ou, né, o ambiente em que a educação aconteça alcance sua finalidade, né, principalmente que os estudantes acessem e concluam a educação. A partir dessas discussões, os profissionais esperam montar uma comissão para dar encaminhamento a uma série de medidas urgentes. Nós temos profissionais, temos quadro, pessoas que estudam, né, que fazem o aprofundamento teórico da inserção do assistente social na política pública da educação. Então já passou da hora da gente poder garantir orçamento e estrutura para de fato inserir assistentes sociais e psicólogos na política pública da educação. A Frente em Defesa da Pessoa Idosa realizou sua primeira reunião dessa legislatura. Na ocasião, foi dada posse aos membros que devem compor o grupo parlamentar até 2022. Os parlamentares integrantes da frente tomaram posse durante a reunião realizada no plenário. Coordenador do grupo, o deputado Renato Câmara, do MDB, falou sobre a importância das ações desenvolvidas pela frente para garantir os direitos dos idosos, como a criação de políticas públicas. A frente parlamentar, ela faz a discussão no sentido de aprimorar leis, de apresentar soluções, ideias, fortalecer leis existentes para que elas sejam cumpridas. Porque não adianta ter uma lei se ela não é cumprida. Então, a frente parlamentar, em contato com os conselhos, em contatos com entidades que cuidam da pessoa idosa, nós temos, então, esse aprofundamento da realidade. Representantes de entidades ligadas à terceira idade participaram da reunião para prestigiar a posse e também conferir palestras sobre envelhecimento e qualidade de vida, ministrada pelo médico geriatra José Roberto Pellegrino. Segundo ele, a expectativa de vida dos brasileiros aumentou nos últimos anos, já a qualidade, nem tanto. A idade da população está aumentando. A população com mais de 60 anos, ela dobrou no Brasil em 19 anos. Para você ter uma ideia, na França levou 120 anos. Então nós aumentamos rapidamente a população idosa. Quando você aumenta rapidamente, você tem uma revolução. E nesse caso, numa revolução, você precisa de medidas mais emergenciais. Por exemplo, o envelhecimento na Europa foi gradativo, o nosso envelhecimento foi brusco. Mato Grosso do Sul, nós temos uma média nacional. Nós temos uma boa expectativa de vida, não tanto quanto o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas nós estamos acima da média nacional. E nós temos que ter políticas voltadas para esse segmento da população, que é o segmento que mais cresce. Para a subsecretária de Cidadania do Estado, a Frente do Idoso tem um papel essencial na elaboração de medidas que atendam às necessidades dessa população. A criação da Subsecretaria de Políticas Públicas para o Idoso é uma delas.
Foi, inclusive, através de uma discussão na frente parlamentar que surgiu a ideia de propor ao governo do Estado a criação de uma pasta específica para discutir os direitos da pessoa idosa. E, em dezembro de 2018, o governador Reinaldo Azambuja, quando promoveu a reestruturação administrativa, criou a Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para as Pessoas Idosas, que está vinculada à nossa Secretaria Especial de Cidadania e nós vinculados à Segov. Então, é o governo do Estado pautando as políticas públicas para as pessoas idosas dentro do governo do Estado, mas não como uma política de governo, sim como uma política de Estado. Ações relativas a junho, mês dedicado ao combate à violência contra os idosos, também foram destacadas pelo coordenador da frente. A frente parlamentar estará discutindo temas importantes, como a saúde, como a questão da habitação, né? No passado, as famílias eram maiores, tinham muitos filhos que se revezavam cuidando da pessoa idosa. E até a pessoa idosa ficava uma temporada na casa de cada filho. Hoje, com a diminuição do tamanho das famílias, o idoso ele vai ficando só, ele vai ficando dependente e precisa ter uma proteção. Também realizou sua primeira reunião a Comissão de Agricultura. No encontro, os deputados discutiram um plano estratégico do Programa Nacional de Febre Aftosa. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul sediou nesta segunda-feira a primeira reunião da Comissão de Agricultura, Pecuária, Política Rural, Agrária e Pesqueira. O evento serviu para que o Estado aderisse ao Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa, criado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O deputado Márcio Fernandes preside a comissão e faz um balanço da reunião. Muito produtiva, tivemos a participação maciça das entidades ligadas ao setor do agronegócio do Estado do Mato Grosso do Sul. Tivemos o governo do Estado por parte do secretário da Semagro, Jaime Verruc. Tivemos o diretor-presidente do IAGRO, tivemos o Ministério da Agricultura aqui do Estado do Mato Grosso do Sul, Celso Martins, e representantes das entidades ligadas ao setor. Uma discussão ampla, importante, e agora é papel aqui da Assembleia Legislativa, dos políticos, dos parlamentares, vereadores, representantes da sociedade do Estado do Mato Grosso do Sul, levar a informação à sociedade de que é importante nós termos o programa da erradicação da febre aftosa avançado e também livres de vacinação no ano de 2021, que é o objetivo principal dessa discussão. Em Mato Grosso do Sul, são 43 ações que já estão sendo desenvolvidas pelos órgãos do Executivo e que devem ser monitoradas pela Comissão de Agricultura e Pecuária. O diretor-presidente do IAGRO, Luciano Chioqueta, falou sobre algumas das principais. Nós podemos destacar aí a questão da restauração dos serviços de defesa agropecuária do nosso estado. A gente pode destacar também a mudança no nosso modelo de vigilância sanitária animal. Então, como a gente está substituindo a vacina de febre aftosa, que é uma ferramenta de prevenção, por outra, que seria a vigilância sanitária, a gente precisa também ter um planejamento dessas ações, ou seja, essa vigilância tem que ser mais intensa, nós temos que estar mais presente no campo, né, e para isso, então, a gente precisa de um planejamento e de mudar a nossa estratégia. E um terceiro ponto também de extrema importância, que é um fator de risco para a transmissão de doenças, é justamente o controle de trânsito. Então, o transporte de animais constitui um dos principais fatores de risco para a disseminação de doenças, e a gente precisa também traçar uma estratégia nesse sentido. Além do IAGRO, o debate proporcionou aos ouvintes conhecerem a perspectiva de órgãos como a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Agricultura e do próprio Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que criou o programa de erradicação da doença. O Sul hoje ele tem um rebanho de mais de 22 milhões de cabeças e tem aí uma participação no mercado internacional extremamente relevante. Quer dizer, o Mato Grosso hoje é um exportador no mercado internacional de carne bovina, um mercado que tende a crescer, e o fundamental, a gente quer atingir mercados que efetivamente hoje compram carne somente de países que não têm vacinação e não fazem a vacinação para a aftosa. Então todo esse programa visa exatamente criar novos mercados e aumentar o valor que hoje é pago pela arroba do boi gordo no estado de Mato Grosso do Sul. Quando se fala em combater e erradicar uma doença, evidentemente que a gente tem que ter um sistema sanitário robusto. O que cabe a Mato Grosso do Sul nesse período agora para cumprir com todas as metas, e a gente chega em 2021
com a condição de ser livre sem vacinação, é estruturar, é dar mais robustez ao sistema sanitário, principalmente na região de fronteira. A reunião ainda contou com a presença dos deputados Capitão Contar, do PSL, e Evander Vendramini, do PP, que compõem a comissão, e Zé Teixeira, do Democratas, primeiro secretário da mesa diretora. Veja no próximo bloco. Rota Bioceânica deve impulsionar o turismo do estado. De 1,5 milhão de casos anuais de todos os tipos de violência, 40% deles são de abuso sexual contra crianças e adolescentes. A cada 8 minutos, uma criança ou adolescente sofre abuso sexual no país. São 180 casos por dia. Os dados são do Boletim de Violência Sexual do Ministério da Saúde. A violência sexual infanto-juvenil é silenciosa e a maioria dos casos ocorre em casa. O agressor costuma ser algum parente próximo ou pessoa do convívio da família da vítima. De cada 10 agressões, 8 têm como autor o pai, irmãos, tios ou padrasto. 1/5 dos abusos é praticado por pessoa de fora da família. No período de 2011 a 2017, o número de notificações de casos cresceu 83%. Mato Grosso do Sul acompanhou esse aumento. No estado, as notificações tiveram 85% de crescimento no mesmo período. Porém, esses números podem ser muito maiores. A cada 100 casos, apenas 2 são denunciados e menos de 10% dos agressores são condenados. A violência sexual vem acompanhada de outras violações de direitos, agressões, humilhações e negligência. A violência é irreversível e deixa marcas para toda a vida. É preciso estar atento aos sinais, alterações de comportamento, de fala, sexualidade exacerbada para a idade, vestígios de sangue em roupas íntimas, mudança na frequência de idas ao banheiro, podem ser sinais de abuso. Denuncie. A Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul oficializou na tarde desta quarta-feira um termo de cooperação com a Procuradoria-Geral do Estado e a Câmara Municipal para compartilhar a grade de programação da TV. O deputado Paulo Correia, que preside a Assembleia Legislativa, comenta a assinatura do termo. Muito importante do ponto de vista da Procuradoria-Geral do Estado, nós temos uma relação muito próxima. A doutora Fabíola, nossa Procuradora-Geral do Estado, sempre está nos ajudando aqui no Legislativo. Acho que essa proximidade também induz aqui a Escola do Legislativo, lá da PGE, da Advocacia Pública e a PGE propriamente dita, possam estar junto conosco aqui, para motivo de muito orgulho. E a Câmara Municipal não se fale, porque a Câmara Municipal, com certeza, está fazendo um trabalho no Legislativo Municipal que é importante para a cidade de Campo Grande, e aqui a Assembleia, como tem detentora da TV Assembleia, esses convênios todos mostram o serviço público funcionando para o cidadão comum, para o cidadão que mora no estado e para o cidadão que mora em Campo Grande. A parceria irá permitir a exibição de 2 horas diárias das sessões ordinárias e das audiências públicas do Legislativo Municipal da capital. O presidente da Câmara, vereador João Rocha, esteve na cerimônia junto com o primeiro secretário, vereador Carlão. Esse convênio nos honra muito. Dessa maneira, nós vamos estar chegando até a casa do cidadão, ou seja, tendo acesso, de repente, àqueles que podem menos, para que possam estar próximos, sabendo o que está acontecendo e podendo interagir conosco e participando mais. O Poder Legislativo é uma caixa de ressonância da população, então ele está sempre prestando contas à população. Então isso é muito importante, principalmente as pessoas carentes, lá das periferias, do interior, que não têm condições de ter um canal fechado, e o canal aberto é muito importante, que vai chegar na população carente, que nós representamos também. A Advocacia Pública do Estado também irá se beneficiar com a novidade e lança na TV Assembleia o programa PGE em Ação. A Procuradora-Geral de Mato Grosso do Sul, Fabíola Marchetti, comentou as expectativas do órgão. Nós estamos muito felizes com essa oportunidade que está sendo nos dado, por essa parceria, de termos um programa onde nós vamos ter a possibilidade de falar
o que é a Procuradoria-Geral do Estado, o que esses advogados públicos fazem, né, quais as nossas atribuições, essa instituição, quão moderna ela é e principalmente a importância dela para o Estado de Mato Grosso do Sul. O gerente de rádio e TV da Assembleia, Maurício Picarelli, prestigiou a assinatura do termo. Segundo ele, este é mais um passo em direção à abertura de sinal da TV Assembleia. Em breve estaremos com sinal aberto, com uma grade de programação voltada exclusivamente para a população, dando informação em todas as áreas, desde saúde, política, jurídica e também de entretenimento, algo que nunca aconteceu. Vai acontecer a partir do próximo mês, aqui na TV Assembleia e também Rádio Assembleia. É um marco histórico quando nós comemoramos os 40 anos da Assembleia Legislativa e a primeira Constituinte do Estado. Ainda foi firmado um protocolo de intenções entre as escolas do Legislativo Estadual e da Procuradoria-Geral. Benhur Ferreira, que coordena as atividades da Casa de Leis, e Ludmila Santos, responsável pela escola da PGE, falaram sobre as possibilidades trazidas pelo pacto. Nossa escola está sendo implantada agora e nós temos a oportunidade de trocar experiências, aprimorar o conhecimento técnico, funcional com a escola do Legislativo, que tem sido pioneira em inovações. Somar esforços, aproveitar os inúmeros talentos que tem na Procuradoria. O concurso para a Procuradoria é um concurso dificílimo, então os procuradores e procuradoras, pessoas de mais alto gabarito. E a ideia de atuação em conjunto, acho que isso que é o mais, trabalhar em rede, as instituições somando, porque tem uma coisa que é central, tem que ir reafirmando, o que produz é o ser humano. O maior investimento, então, quando a casa, quando o Poder Legislativo, junto com a Procuradoria, investe em informação, é o melhor investimento. Tem a tecnologia, tem o computador, mas o ser humano é esse que é a fonte de todo o conhecimento e esse tem que ser valorizado através da formação. Estão em discussão as novas taxas cartorárias do Estado. Para o presidente da Assembleia Legislativa, os novos valores a serem apresentados pelo Tribunal de Justiça não devem pesar no bolso da população. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Correa, esteve na audiência e defendeu valores mais acessíveis para a população sul-mato-grossense. Tentar, à medida do possível, reduzir essas custas. Então, eu queria deixar isso registrado aqui e dizer que nós estamos à disposição, respeitando a independência dos poderes, para recebermos um projeto depois de o Tribunal de Justiça achar conveniente encaminhar a Assembleia Legislativa para que a gente possa fazer a discussão lá. As mudanças nas cobranças de taxas cartorárias estão sendo discutidas desde dezembro de 2017, quando o primeiro projeto, que é de iniciativa do TJMS, foi apresentado na Casa de Leis. A matéria é polêmica, por isso está sendo discutida novamente. Para o desembargador Sérgio Fernandes Martins, é preciso encontrar um equilíbrio para compor a nova tabela de serviços. A crise econômica que o país vive, dado as circunstâncias específicas do estado de Mato Grosso do Sul, os valores estão sendo questionados e entendendo-se que esses valores estão muito caros e, consequentemente, há um certo reclamo da sociedade no sentido de se rever esses valores. Se não vivêssemos essa situação excepcional, a solução seria pura e simplesmente a Corregedoria, e ela tem autorização legal para isso, publicar um provimento corrigindo a tabela, que a última delas a última correção foi em 2014, corrigindo pela inflação. Só que este ato, que é privativo da Corregedoria, se for praticado hoje, implicaria num reajuste da atual tabela, que já é considerada alta, em 51,6%, que é a inflação do período. Então, daí a necessidade de se conseguir construir um consenso com todos os setores interessados para que a gente chegue a um denominador comum e uma tabela que seja exequível, que seja factível, que atenda a todas as necessidades e as demandas, porque o Poder Judiciário também precisa desses recursos para continuar exercendo a sua atividade de fiscalização dos serviços de cartório, e também, e sobretudo, atenda a população que ficou com menor poder aquisitivo e com menos capacidade de arcar com o custo dos atos notariais.
Para o presidente da Associação dos Notários e Registradores de Mato Grosso do Sul, Eli Ayashi, é preciso entender a realidade econômica do Estado e da sua população. De grande importância essa audiência pública para que a gente demonstre a nossa importância, né? E que também nós readequamos a nossa tabela, bem como que haja também uma readequação das taxas, para que se faça uma justiça social e uma capacidade tributária para a população, para que os imóveis de menores valores paguem menos, né? E para que os imóveis de maiores valores paguem mais. A matéria está prevista para ser encaminhada para a Assembleia Legislativa no fim do mês de setembro. Bonito, Pantanal, região norte, são muitas as atrações turísticas do estado, riquezas naturais que devem ser conhecidas por pessoas do mundo todo. E para estimular a vinda de mais visitantes, o Legislativo realizou uma audiência pública. A audiência Turismo no Estado de Mato Grosso do Sul foi idealizada para divulgar os dados já registrados sobre os impactos do segmento na economia local. De acordo com o proponente, deputado Capitão Contar, do PSL, diversas publicações recentes o convenceram de que o setor turístico tem muito a crescer e contribuir. Uma honra e um sentimento de dever cumprido poder trazer essa audiência pública num momento tão importante para a economia do nosso estado e para a realidade do nosso meio ambiente. Então a ideia é trazer aqui especialistas, técnicos, pessoas competentes e capazes para que a gente possa formar um raio-x de como está o turismo em nosso estado, que isso envolve economia, envolve geração de emprego, envolve preservação ambiental. Enfim, é um assunto muito importante e essa audiência vai com certeza trazer esse panorama necessário. Vamos identificar o que precisamos melhorar no assunto turismo em nosso estado. O encontro contou com a presença do ministro das Relações Exteriores, João Carlos Parkinson. Em sua apresentação, o ministro incluiu o corredor bioceânico como grande propulsor do turismo sul-mato-grossense. Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. Esses são os países que compõem o corredor bioceânico que começa em Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul, e segue até a província chilena de Antofagasta. O potencial com viés econômico da rota é enorme, uma vez que facilita o transporte e o escoamento de produtos. Agora, o objetivo é fazer com que ela enalteça também o turismo da América do Sul. A grande mudança que eu assinalaria é a importância de vocês passarem a ter um sentimento de pertencimento ao continente sul-americano. Quer dizer, eu sou sul-americano, eu tenho amigos, são paraguaios, amigos chilenos, eu conheço o Chile, eu conheço o Paraguai, e não só Miami, né? A gente tem que acabar com isso. Não sou contra os Estados Unidos, não sou contra o Miami, mas eu acho que é importante que o sul-mato-grossense conheça o seu entorno, né? Fale espanhol, que tenha amigos, explore as belezas, toda a cultura hispânica, que é tão importante e faz parte da nossa formação. O economista-chefe da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande acredita que, ao interligar os países sul-americanos, será possível aliar o conceito do turismo enquanto economia de mercado. De forma geral, o que acontece é que as pessoas começam a conhecer as regiões, começam a conhecer os lugares e começam a fazer negócio por conta disso. E uma coisa acaba alavancando a outra. Nós precisamos começar a quebrar essas barreiras e deixar de ficar de costa aqui para a América Hispânica. Conforme o deputado Capitão Contar, do PSL, a discussão ainda servirá de base para a elaboração de estratégias de impulsionamento das belezas da nossa região. Com base nesses dados, com base nesse levantamento dessas informações, a gente vai traçar as nossas estratégias. Então vamos identificar aonde precisam ser feitas mudanças, que sejam legislativas, que sejam de fiscalização ou mesmo tributárias, para a gente poder fomentar todo esse negócio chamado turismo. Na semana de combate à pedofilia, a Assembleia parou para refletir sobre os números assustadores. A cada 4 segundos, uma criança é abusada no Brasil. E no Mato Grosso do Sul, não há um dia em que os casos não sejam registrados. Dados que preocupam.
Mesmo com o envolvimento da Sociedade contra a Pedofilia, a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente ainda registra até 3 casos todo dia em Campo Grande. Por isso, uma maior mobilização contra esse crime segue necessária. De 6 a 10 de maio acontece em Mato Grosso do Sul a Semana de Combate à Pedofilia. Por instituição do deputado Reinaldo Modesto, do PSDB, a semana tem a intenção de provocar a sociedade a refletir sobre o tema. A Lei 3.707 de 2009, de nossa autoria, ela instituiu no nosso estado a Semana de Combate à Pedofilia para a gente estar discutindo e ajudando na capacitação de professores que trabalham efetivamente com as nossas crianças. Este é um tipo de crime que, lamentavelmente, é muito difícil da sua identificação, porque mais de 60% do abuso acontece, lamentavelmente, dentro do ambiente que deveria ter a proteção, que é justamente na residência, por alguém da família. O abusador, às vezes, é um vizinho ou líder religioso, alguém da educação. Então, é triste sabermos que, no nosso país, a cada 4 segundos, segundo as estatísticas, né, de psicólogos renomados que trabalham nessa área, uma criança é abusada sexualmente. Na tribuna, a psicóloga da DPCA, Rosiane Basualdo, falou das rotinas de humanização no atendimento às crianças e adolescentes na delegacia. Boa parte dos casos ainda acontece dentro de casa, espaço em que a criança tem maior vínculo e confiança. A pessoa que abusa da criança é uma pessoa de confiança da família. Normalmente é um pai, é um tio, é um avô, é um amigo próximo da família. Então a pessoa aproveita dessa confiança que tem na família e acaba abusando sexualmente da criança, porque ela entende que a criança, a versão dela não vai ser acreditada. Então a criança fala e ele diz a mentira, e fica a palavra de um contra o outro. O estado de atenção contra abusos deve ser contínuo. Rosiane fala de sinais para os quais as famílias devem estar atentas e que podem indicar que a criança ou adolescente está sofrendo. A criança apresenta vários sinais, dentre eles a mudança de comportamento. A criança ou ela fala demais ou ela se isola. A criança ela pode regredir, apresentar um comportamento de regressão. A criança pode ter uma identificação com o seu autor. A criança pode também ter um comportamento sexualizado, não compatível com a idade. E a criança pode apresentar N comportamentos. É claro que não são todos esses juntos. Às vezes ela apresenta um comportamento só. Na escola, o baixo rendimento, ela pode ter um baixo rendimento. A criança pode ficar mais agressiva quando ela é vítima de violência sexual, entre outros comportamentos. A fala do parlamentar foi o pontapé da campanha que sempre ocorre em maio. Durante todo o mês, ciclo de palestras será realizado em todo o Mato Grosso do Sul, com o objetivo de dialogar com crianças e famílias sobre o combate à pedofilia. Temos as palestras com 3 modelos para crianças em idade pré-escolar, para adolescentes e para adultos. Primeiro para as crianças com informações para que ela possa se proteger do eventual abuso. No caso de alguém já ter sido abusado, que for detectado, fazer os encaminhamentos, e também para os adultos, para os professores, para as pessoas que trabalham na rede escolar, com capacitação para saber orientar e, em caso de perceber se alguma criança, algum adolescente está sendo vítima de abuso sexual, qual que deve ser o encaminhamento. A campanha desse ano chega num momento em que o Estado permanece com elevados índices de crimes nesse sentido. Por isso, a mensagem de 2019, explica o deputado Herculano Borges, do SD, é de estímulo a um cuidado efetivo com as crianças e adolescentes. Nem sempre o abusador é um pedófilo. Os números mostram que apenas 20% são cometidos por pedófilos, porque os pedófilos são aqueles que foram detectados com esse transtorno, que o psiquiatra ele vai poder fazer essa análise para falar quem é pedófilo, quem tem esse transtorno. Porque a maioria das pessoas que cometem um abuso não são pedófilos, são pessoas normais, como eu e você. Então, é uma dica para você que ama o seu filho para proteger. Sempre desconfie de todos, sempre mantenha o seu filho perto e sempre cuide também ao seu redor. Se você perceber alguma criança que possa estar sendo vítima de abuso sexual, disque 100 e faça a sua parte.
Durante o mês de maio, vão ser promovidas atividades para conscientização, prevenção e orientação sobre o abuso sexual de crianças e adolescentes. A campanha Maio Laranja foi lançada nesta sexta-feira na Governadoria. Uma lei de proposição do deputado Herculano Borges que tem o objetivo de promover ações para a conscientização e a prevenção do abuso sexual de crianças e adolescentes. É um mês dedicado à proteção à criança e ao adolescente. Nós temos o lançamento hoje, a audiência pública na Assembleia dia 17, com a presença de todos os órgãos que trabalham na defesa e proteção à criança e ao adolescente. Temos centenas de palestras já marcadas para o mês todo, já fizemos dezenas. Essas palestras são voltadas às crianças, aos adolescentes e também aos adultos que trabalham no ambiente escolar, levando informação, trabalhando na prevenção e também explicando qual que deve ser o encaminhamento no caso de uma criança, de detectar uma criança que é vítima de abuso sexual. A maioria dos casos de abuso sexual acontece dentro do ambiente familiar. Por isso, é necessário fazer a orientação, tanto para crianças quanto para adolescentes no ambiente escolar. Para Viviane Vaz, coordenadora de uma ONG que ajuda as vítimas de violência, é preciso falar do assunto. O crime é inevitável para qualquer pessoa. Mas o que a gente tem enfatizado nessa campanha é a possibilidade que a gente tem de ensinar a criança que existe esse crime, né? Mas, claro, numa linguagem lúdica. Então, ensinando o que muitas vezes a família fala sobre a privacidade, que aquelas partes do corpo são íntimas, que só ela pode tocar, né? Só de ensinar isso, da autovalorização e da proteção, isso já vai talvez evitar que algo aconteça, né? Então, a falha é principalmente na comunicação pais e filhos. O presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Correa, participou do lançamento da campanha e falou da importância da união de esforços para combater esse crime. Trabalhar em conjunto à Assembleia Legislativa, iniciativa de um deputado Herculano, e o governador abraçando a causa e fazendo valer como propósito de governo. Muito importante. Conscientização, primeiro. Segundo, importantíssimo o assunto. E, mais do que isso também, o envolvimento de todos os poderes. E isso demonstra para a população um sinal claro de que o nosso governador, Reinaldo Azambuja, está trabalhando em conjunto com a Assembleia pelo bem do Mato Grosso do Sul. O governador Reinaldo Azambuja destacou as ações que estão sendo desenvolvidas no estado para o combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes e apontou a necessidade de criar uma rede de apoio para despertar as denúncias. Eu acho que mais do que você ter a lei, você ter muitas vezes os instrumentos, é nós criarmos uma teia realmente forte que envolve as áreas de governo, as áreas não governamentais, né? E a gente precisa, né, Herculano, ter esse despertar e envolver a sociedade como um todo. As campanhas, elas são importantes porque elas vão despertando, né? Aquilo, doutor Luiz, que o senhor falou, hoje tem coisas que a gente fica estarrecido na sociedade que parece que é normal. E não são coisas normais. São coisas que devem ser banidas, punidas. O Brasil lutou na Segunda Guerra Mundial com pouco mais de 25 mil homens e mulheres. Desses expedicionários, 2 sul-mato-grossenses foram homenageados pela Assembleia Legislativa em uma sessão solene. A Medalha de Mérito Força Expedicionária Brasileira foi criada em 2005 por uma resolução da Assembleia Legislativa para homenagear tanto militares como civis que se dedicam em manter vivas as lembranças dos sacrifícios feitos pelos pracinhas que defenderam a pátria em solo estrangeiro. O deputado Lídio Lopes foi o proponente da sessão solene que serve para a entrega da medalha pelo 6º ano consecutivo. Quem também acompanhou a cerimônia foi o deputado Capitão Contar. Eles falaram sobre o significado do evento. Uma honra para a Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, mais uma vez, poder ser coadjuvante em toda essa história registrada no país, é a história que se perpetua por anos, que é da Segunda Guerra Mundial, de poder recepcionar aqui os febianos, que são as pracinhas, e que ao longo dos anos a Assembleia tem feito aqui este evento, através das pracinhas, homenagear os cidadãos e cidadãs que têm contribuído no dia a dia com essas pessoas. Para mim é uma honra muito grande, como integrante do Exército Brasileiro,
poder homenagear esses verdadeiros heróis que no passado empunharam a nossa bandeira, defenderam os interesses do nosso país e representaram muito bem o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então, para mim é uma honra muito grande. Tudo que é merecido tem que ser recompensado. Então, isso é uma homenagem humilde, singela, mas com um teor muito grande de sentimento e também aí de amor. Por que não dizer que isso é um gesto de amor com essas pessoas que muitos também morreram defendendo o nosso país. O Dia da Rendição, como também é conhecido, é celebrado em diversos países do mundo. O coronel Wellington Corlê dos Santos, vice-presidente da Seção Regional da Associação Nacional dos Veteranos da FEB, falou em nome dos homenageados e explicou sobre o trabalho da organização. A nossa associação tem hoje 6 veteranos, 6 ex-combatentes vivos, todos entre 94 e 99 anos. Vocês vejam bem. Os mais velhos aqui não chegam aos pés deles em termos de idade, experiência, em sacrifício. Existe no Congresso Nacional hoje, na Câmara dos Deputados, um projeto para inscrever o nome deles no livro dos Heróis da Pátria, lá no Panteão Tancredo Neves, em Brasília, e merecem. Eles merecem porque fizeram muito e deram seu sangue, suas vidas, seu sacrifício. Representando o Exército Brasileiro esteve o coronel Diderot da Fonseca Júnior, que já recebeu a medalha. Para ele, o papel desempenhado pela Assembleia Legislativa nesses momentos é de grande importância. É extremamente importante esse reconhecimento, porque todos nós que somos cidadãos, nós valorizamos a representação que foi do nosso país por intermédio da nossa força militar, do nosso Exército Brasileiro, das Forças Armadas. E esse reconhecimento, então, por intermédio da Assembleia, ela materializa por parte da nossa Casa de Leis, essa valorização que todos nós reconhecemos como foi algo que trouxe realmente uma importância perante o mundo dessa participação militar. Então, o fato da Assembleia, ela hoje estar, mais uma vez, reconhecendo esse esforço, que foi um esforço de guerra, não somente das Forças Armadas, mas de todo o nosso país, ela vem a valorizar uma iniciativa, ou mesmo um esforço, que para todos nós tem um grande valor histórico. Esses foram os destaques da semana no Legislativo Estadual. Continue com a gente aqui no canal 9 da NET ou pelas nossas mídias sociais. Até uma próxima edição.